É Deus nosso servo? Para a maior parte dos homens, continua Deus a ser o grande desconhecido, cultuado pelos ignorantes. Poucos são os que tenham feito a tentativa de saber o que é Deus. Poucos são os que tomem a sério a pergunta: há um Deus? De onde sei eu que Deus existe? Foi-me dito que há um Deus. Leio livros sobre Deus, mas poderia eu afirmar sobre juramento que Deus existe se fosse convidado a isto? Que prova tenho eu da existência de Deus? Será que o vi face a face? Será que o senti em mim? Como responderias tu a estas perguntas? Poderias dizer: sim, eu sei que Deus existe? Ele é assim, assim? Como o descreverias? Será que Deus pode ser descrito? Deus não é aquilo e não é assim como o grosso da humanidade o imagina. Ele não é nada daquilo que se possa pensar ou imaginar, porque todo pensamento que o homem possa ter de Deus é necessariamente limitado, porquanto esse pensamento foi criado por nós ou foi recebido de outros homens. Espera um momento e reflete. Onde os teus pensamentos sobre Deus têm a sua origem? De onde os recebestes? Não é que tu mesmo fabricaste essas tuas ideias sobre Deus depois de teres lido ou ouvido algo? Não é que encampaste as crenças dos outros que desde a infância te foram impingidas? Ou poderás afirmar que o teu conceito de Deus é resultado da tua própria experiência interior? Para Jesus, que havia realizado a sua perfeita unidade com Deus, era Deus o Pai em mim. Para nós, porém, a ideia de Deus como Pai reveste a forma de um determinado Pai. Cada um de nós tem do Pai uma ideia determinada, que é o resultado das suas próprias experiências humanas. Hoje em dia, os filhos consideram muitas vezes seus pais como servos, cuja função é fazer todas as vontades deles. E muitos adultos transferiram para o Deus Pai simplesmente o conceito que eles têm do Pai humano. Deus é para eles feito à imagem e semelhança do Pai que eles conheceram desde pequenos. Imagina um Deus como um ser sobre-humano, sempre à espera de fazer favores aos homens, e esses favores divinos podem ser assegurados pelo homem desde ou daquele modo. Acham que por meio da combinação de certas fórmulas verbais o homem possa levar Deus a lhe conceder sua graça, ao ponto de realizar para eles a cura de qualquer doença. Mas esse Deus não existe. Não necessitamos do favor de Deus, assim como não necessitamos do favor dos homens. Toda a benevolência de Deus de que necessitamos já a temos agora mesmo. O que queria Jesus dizer quando chamava Deus nosso Pai? Não sabes? Tampouco sabia eu, outrora, quando me perguntava: que é Deus como Pai? E veio-me a resposta: Pai é o princípio criador. Deus é a força criadora do universo, e a sua natureza é amor infinito universal. A natureza de Deus é, pois, esta: o que Deus não está fazendo agora mesmo, não poderá fazer nunca, e ninguém o pode levar a fazê-lo. É importante que compreendamos claramente esta verdade. Seria pura perda de tempo pedir a Deus e esperar que Ele faça algo que não esteja fazendo agora mesmo. Deus é imutável e ninguém o pode tornar mutável. Ninguém pede a Deus para que de manhã faça nascer o sol e à noite o faça pôr-se. Ninguém pede a Deus para que haja maré e vazante nos mares. Ninguém pede a Deus para que brotem flores na roseira, que nasçam abacaxis no pé de abacaxi, que o leite produza manteiga. Ninguém pede a Deus que mude as leis da gravitação para os automóveis ou para os aviões. Em resumo, parece que os homens reconhecem a Deus o direito de governar o seu mundo assim como o está governando, enquanto isto não atinge o seu pequeno ego. Mas, quando entra em questão o ego, um homem se dirige a Deus e diz: ó Deus,
faze o favor de fazer isto ou aquilo por amor de mim. Protege-me, protege-nos os meus, providencia para que eu e os meus tenhamos de comer e de vestir. É evidente que Deus não reage a semelhante oração. Deus providenciou para que, na terra e no fundo dos mares, haja mais alimentos do que todos os povos do globo possam consumir. É inútil pedir a Deus por mais. A obra de Deus estava concluída desde o início e ele viu que tudo era bom. É inútil querer pedir a Deus que modifique o seu universo por causa de ti ou de mim, em prol da tua ou da minha família, em prol do teu ou do meu povo. Se quisermos receber a graça de Deus, é necessário que assumamos para com Deus uma atitude tal que a sua graça possa fluir para dentro de nós, assim como sempre fluiu e sempre fluirá. Em Deus nada pode mudar. No homem muito pode mudar. O que importa é conhecer verdadeiramente a Deus. Isso se faz pela meditação da verdade. Quando, na meditação, focalizamos a natureza de Deus, logo percebemos que Deus é sabedoria e amor. Esse Deus sábio e amoroso nos dá plena certeza de que as nossas mudinhas de roseira vão dar rosas quando as fincarmos no chão e não alguma outra coisa indesejável. No meio de uma tal meditação, certamente sentirás em ti a certeza: que teria eu que temer? Há um Deus, e esse Deus é amor, e isto põe em termo a todos os meus problemas. Se Deus não fosse amor, existiria um problema real para mim. Mas no momento em que eu sei que Deus é infinita sabedoria e que lhe apraz dar-me o reino, que é que me poderia inquietar? Posso esquecer tudo o que me poderia inquietar e posso desde já começar a ajudar os homens que ainda não sabem que Deus é amor, ajudar aqueles que já ouviram essas palavras, mas não têm experiências delas. Enquanto eu os ajudo, surge em mim a consciência deste conhecimento. No decurso da tua meditação sobre Deus, descobrirás que nunca houve um tempo em que Deus não existisse. E mesmo na limitada perspectiva do olhar humano, isso significaria que também nunca haverá um tempo em que Deus deixe de existir. E com essa convicção, nasce a consciência de que Deus é eterno. Da mesma forma, não há lugar em que Deus não exista. Os descobrimentos da astronomia mostram quão imensa é a criação de Deus. Os sóis, as estrelas, as luas, os planetas mostram também a ordem sapiente que rege as suas órbitas. Daí se segue o conhecimento natural. Se é verdade que tudo que é do Pai é também meu, então os atributos do Pai também são atributos do meu próprio ser. A mesma lei, a mesma ordem, a mesma sabedoria atuam também em minha vida. Tudo que perfaz a natureza e o modo de agir de Deus, isso perfaz também o meu e o teu ser humano. Ora, uma vez que Deus é, ontem, hoje e sempre o mesmo Deus, não pode Ele fazer algo hoje que não fez ontem ou não fará amanhã. Deus não pode dar saúde a ninguém. Deus não pode distribuir a harmonia, prosperidade ou posição a ninguém. E sendo Deus amor, não pode negar saúde, harmonia ou paz a ninguém. Que espécie de Deus seria esse que te deixasse ficar doente até que tu te resolvesses a lhe pedir saúde? Esse Deus não é senão um ser humano divinizado por ti, mas nunca o Deus verdadeiro. Deus é um Deus de onipotência, de onipresença, de onissapiência, e Ele conhece as tuas necessidades antes que tu mesmo as conheças. É do teu agrado dar-te o reino, e isto antes de qualquer tentativa da tua parte para o influenciares nesse sentido. Mas não é precisamente isso que os homens tentam fazer. Não gastam os homens o seu tempo em descobrir meios e modos para induzir Deus a fazer algo por eles? Quem não compreende a natureza de Deus como sendo o sumo bem procura utilizar-se de Deus para seus fins peculiares. Tenta pôr verdade a seu serviço. Nós, porém, estejamos prontos para que Deus nos ponha a seu serviço, para que a verdade nos ponha a serviço dela. Façamos de nós instrumentos idôneos, pelos quais a verdade se possa revelar, mas nunca
tentemos pôr Deus a nosso serviço. Deus ou a verdade não são servos nossos. São nossos senhores e soberanos, e nós somos servos deles. Quem compreende a natureza de Deus nunca lhe pedirá coisa alguma. Deus só poderá doar a si mesmo, e este dom é suficiente para todas as nossas necessidades. Um Deus diferente deste, de qualquer modo, é uma fábula inventada pelos homens, um mito que os pagãos esgogitaram séculos antes do Divino Mestre. Os gentios cultuavam muitos deuses, sempre com o fim de conseguirem deles alguma coisa. Quando não chovia, pediam chuva. Quando chovia demais, pediam que a chuva cessasse. Quando eram flagelados por enchentes e tempestades, suplicavam que Deus lhes pusesse termo. Em tempo de carestia de víveres, pediam a Deus que lhe desse alimento. Orações dessa natureza são relíquias do tempo pagão em que os homens imaginavam Deus à sua própria imagem e semelhança, quando não tinham ideia do Deus verdadeiro. Quando não conseguiam obter de um único Deus o que tinham mister, inventavam muitos deuses. De um deles pediam chuva, de outro boa colheita, de um terceiro fertilidade e de um quarto Deus, isto ou aquilo. Mais tarde, quando Abraão trouxe a doutrina de um Deus único, a única mudança que seus adeptos fizeram consistiu no seguinte: em pedirem de um só Deus as 10 coisas que outrora pediam a 10 deuses. Rezavam a um só Deus, que os recompensava quando eram bons e os castigava quando eram maus. Deus, porém, não é assim. O Deus verdadeiro é aquele cuja chuva cai tanto sobre justos como sobre injustos, e cujo sol beneficia tanto os bons como os maus. Deus está igualmente ao alcance dos santos e dos pecadores. Olha imparcialmente para todos, independentemente de raça, cor ou credo, independentemente da religião ou falta de religião. As diferenças na vida de cada homem individual nada têm que ver com Deus. A sua causa está na ignorância ou na imperfeita experiência que os homens têm de Deus. Quem pede a Deus por determinadas coisas, saúde, dinheiro, casa, amigos, procura fazer de Deus o seu servo, a qual se possa dar ordens para cumprir a sua vontade de seu senhor humano. Pensas tu que Deus seja um instrumento a serviço de teu bel prazer? Ou deves tu ser um servo e uma alegria para ele? Acreditas realmente que o Deus do céu ou do teu interior esteja à áspera do teu clamor para atender às tuas intenções e satisfazer aos teus desejos? Ou é Deus o princípio criador espiritual do universo, a qual o cosmos serve e ao qual também tu deves servir? A humanidade vai a caminho do inferno enquanto espera que Deus seja o seu servo, em vez de reconhecer humildemente que tu e eu existimos para servir a Deus, assim como servem a Deus o sol, a lua, as estrelas, as aves, os peixes e os mamíferos. Toda criação tem por fim glorificar o Criador, e não o homem. Não é Deus que deve glorificar o homem, mas o homem deve glorificar a Deus. É necessário que invertamos o conceito tradicional que temos de Deus. Não somos nós que tenhamos de ensinar e aconselhar a Deus, mas Deus tem de ensinar e aconselhar a nós. Homem, mantém-te sempre pronto para receberes do teu interior o impulso da verdade, para que a verdade seja revelada por ti. Os céus proclamam a glória de Deus, e a terra anuncia de mil modos as suas obras. E também tu, ó homem, tens de entoar essa sinfonia universal proclamando a glória de Deus e não a tua. Não és tu que dás expressão a Deus, tu apenas o refletes. Deus se dá a expressão a si mesmo, e tu és uma das formas pelas quais Deus se exprime. Deus se exprime a si mesmo, de mil modos, e uma dessas expressões divina se revela na forma do teu eu, mas tu nada tens que ver com isso. Deus se reflete em tua pessoa. Tu és um reflexo de Deus. Deus não glorifica a ti ou a mim. Deus se glorifica através de ti ou de mim. Quanto mais te aproximares dessa ideia,
tanto maior será a glória de Deus que testificas. Perante Deus se dobrará todo o joelho e se descobrirá toda a cabeça. Lembra-te dele em todos os teus caminhos e ele te conduzirá. Não lhes fales sempre por toda parte dos teus desejos, das tuas virtudes, das virtudes da tua família, do teu povo. Não digas nada a Deus. Pensa nele. E como poderias pensar nele senão do seguinte modo: Deus, tu és a infinita sabedoria que criou esse universo. A sabedoria que sabe governar tudo sem nenhum auxílio da minha parte. Perdoa-me, Pai, se alguma vez te falei das minhas necessidades, das necessidades da minha família ou do meu povo. Perdoa-me, Pai, as muitas vezes que ergui a ti meus olhos na esperança de que tu servisses aos meus desejos. Concede-me a compreensão que fui criado à tua imagem e semelhança a fim de testificar a tua glória. Os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. O homem, sendo a coroa da criação, deve testificar Deus no grau mais elevado. O homem individual, tu e eu, deve ser o arauto máximo da imortalidade, da eternidade, do infinito, de todo o bem, de saúde, da harmonia, da integridade, da abundância criadora, não dele mesmo, mas de Deus. A graça de Deus deve transparecer dos teus olhos. A harmonia de Deus deve revelar-se através da saúde do corpo humano, teu e meu. A inesgotável riqueza de Deus deve expressar-se na prosperidade do teu suprimento econômico, não em virtude de alguma das tuas capacidades, por seres bom e virtuoso, mas porque Deus é amor. E porque a natureza do amor se revela no fato de que tu tens abundância de tudo. É do agrado de Deus dar-te o reino, que tenhas o reino não no suor do teu rosto, com os teus trabalhos e tuas canseiras, ou pelo fato de o conquistares e mereceres. Não, o reino virá a ti pela graça de Deus que opera em ti, e cujo advento tu só impedes quando tentas reduzir Deus a teu servo. Pouco a pouco se modificará em ti a ideia que tens de Deus. A partir daí, não mais farás orações a Deus como se ele fosse algum Papai Noel. Não deixarás de orar, mas a tua oração terá outro caráter e outro sentido. Compreenderás que Deus nada pode dar e nada pode negar. Pode o homem, sim, excluir-se da graça de Deus, mas pode também incluir-se novamente e reatar o seu contato com a fonte divina. E é este o fim da oração. Então, a oração deixará de ser um ato de pedir e de procurar algo, começará a ser uma atitude de pedir, de bater, de procurar, em demanda de mais luz, de maior sabedoria, de uma compreensão mais profunda da verdade. Jubilosamente abrirás mão de todas as coisas, contanto que isso te aproxime por um passo sequer da tua experiência de Deus, que é a tua autorrealização. Tu, que és filho de Deus e herdeiro do seu reino, expressão da eterna essência divina. A essência divina será realizada em tua existência humana. A sabedoria de Deus se tornará a tua própria sabedoria. A vida divina passará a ser a sua própria vida imortal. E o teu corpo será o templo do Deus vivo. A força, a juventude, a vitalidade de Deus fluirá através de cada um de nós. Deus é a infinita plenitude do bem, revelando sem cessar o seu próprio ser na forma do universo. Deus nada pode acrescentar a isso. Ninguém jamais deduziu alguma coisa disso. Deus não pode aumentar nem diminuir. Deus simplesmente é. Isso vale de todos os milênios passados. E isso vale de todos os milênios futuros. Deus é. E após milhões e milhões de anos e de séculos, Deus é. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, que Deus é bom, que Deus é vida ou amor, nada mais afirmamos do que isto. Deus é. É este o limite de todo o nosso conhecimento divino. Deus é. Se Deus é, então eu sou. Não posso dizer eu sou ontem. Não posso dizer eu sou amanhã. Tudo que posso dizer é isso. Se Deus é, então eu sou. Não procuro nada, porque tudo que é do Pai é meu.
Tudo que Deus é isto, eu sou. Ele me criou segundo a sua imagem e semelhança e me deu pleno poder e domínio sobre tudo o que há no céu, no ar, na terra, na água e debaixo da terra. Se Deus me deu pleno poder sobre tudo isto, que poder me poderia ainda fazer mal? Se eu possuo um poder divino, que outro poder me poderia penetrar fazendo-me doente ou mal? Quando se sabe que Deus é, torna-se supérfluo querer descobrir um poder divino que algo faça a nosso favor. Deus é, a sua natureza é isto, Ele é, Deus nunca foi ou era, Deus é o eterno eu sou, e isto é a nossa salvação, porque Ele é força, amor, vida, sabedoria. Procuremos enxergar a Deus nesta luz, nesse eterno Ele é, não como alguém era há 2000 anos, ou alguém que será quando nós o merecermos. Leitor, vai a um parque onde brota capim novo, onde nascem folhas nas árvores, ou, mais tarde, quando aparecem as flores. Contempla aí como Deus é a cada momento, em folhas, flores e frutos. E, coisa maravilhosa, ninguém pede para que assim seja, ninguém diz a Deus quanto Ele necessita destas coisas, das frutas, do verde capim, do gado sobre as colinas. E, no entanto, Deus faz parecer tudo isso. Sim, Deus providencia tudo de que necessitamos sem o nosso concurso, sem a nossa intervenção. Cerca de meio século atrás, correu pelos Estados Unidos a notícia alarmante que em breve, não haveria mais bastantes cavalos para transporte e montaria de pessoas e mercadorias. Mas apareceram os veículos motorizados e tudo continua normalmente, como se o homem fosse responsável pela continuação do mundo. A graça de Deus é suficiente para hoje, para amanhã e para sempre. A mais alta forma de oração é este: Deus é Amém. O Deus onipresente é o Deus onipotente, onissapiente e onibenevolente. Nada mais é necessário. Quando compreenderes que Deus é o princípio criador do universo, que sustenta toda a vida e o cosmos, que esse princípio criador é a inteligência do universo, amor, vida, o coração do cosmos, então não mais rezarás a Deus, terás alegria nele. E esta alegria será a tua oração. Terás comunhão com Ele, em nada procurarás só para ti, nem pedirás algo para outros, nem jamais atribuirás a Deus o papel de servo, que deva cumprir a tua vontade e satisfazer os teus desejos. Deus manifesta sua natureza infinita, criando, sustentando e governando esse esplêndido e grandioso universo, e nós, que vivemos esse mundo, somos os servos do Altíssimo. Nunca esperes de Deus que Ele sirva aos homens. Compreende que a tarefa do homem consiste em servir e glorificar a Deus, que testifique na terra aquilo que Deus é. Modifica a tua oração no sentido de não mais pretenderes desse Deus poderoso e grande que faça favores a um pequenino ego. Muitos agem como se de fato pensassem assim, como se julgassem capazes de induzir Deus a lhes satisfazer os desejos. Importa que compreendam que estão aqui na terra para que Deus se manifeste através deles. Em vez de permitirem a Deus que fale por meio deles, falam a Deus eles mesmos, contam-lhe coisas, fazem-lhe pedidos, determinam o que ele deve fazer, dão-lhe ordens, e esta é a razão porque não são atendidos. A resposta só virá quando forem capazes de assumir a atitude de Moisés, que escutou a voz de Deus e essa voz lhe mostrou o que ele devia fazer e como o devia fazer. Os hebreus, como escravos do faraó do Egito, tinham de sofrer muito, julgavam adorar a Deus único e por causa dessa sua crença eram escarnecidos pelos soldados do faraó. Quem é esse Deus
Que faz esse Deus por vós? Continuais a ser os nossos escravos dos egípcios, continuais a sofrer sob as ordens do nosso faraó. Onde está o vosso Deus? Que poder tem ele? Durante muitos anos devem os hebreus ter respondido apenas isto: esse Deus único nada faz por nós. Deixa-nos viver e morrer na escravidão. E assim continuou, até que um dentre eles se abriu a Deus em humildade e verdade. Moisés esperou muito tempo que Deus lhe falasse, e o mesmo nos pode acontecer a nós. Mas, depois de ouvirmos pela primeira vez a voz suave e silenciosa, ela se manifesta mais vezes e por fim ela vem quando dela necessitamos. Basta fecharmos os olhos, assumirmos uma atitude receptiva por uns momentos e eis que entra no campo da nossa experiência aquilo de que temos mister. A partir do momento em que Moisés se fez servo de Deus, era ele guiado por Deus, era ele mantido e alimentado por Deus, e, desde então, podia Deus agir através de Moisés para libertar o povo hebreu. Os povos de todas as nações, de todas as raças, de todas as classes poderiam ser salvos se tivessem aprendido a orar e abrir-se a Deus, de maneira que a voz divina pudesse falar de dentro deles, guiando-os, alimentando-os e suprindo todas as suas necessidades. Aqui estou, Pai, escutando a tua voz. Aberto está o meu ouvido interno. Estou sem nenhuma preocupação, sem nenhum pedido, sem expectativa, sem ambição alguma. Não te peço que faças algo que não estejas fazendo já. Aguardo a palavra da tua graça. Eu sou o seu servo do Altíssimo. Sai do domínio da lei, entra no regime da graça. A lei te mantém na zona das doenças, a graça te liberta de todo o mal. O regime da graça é saúde, harmonia, paz, prosperidade, abundância de todos os dons de Deus.